Vamos assim, então, nos ligando à equipe de Emmanuel, a equipe de André Luiz, para mais um estudo, que todos nós possamos ser inspirados no amor de Jesus, que possamos ter os nossos olhos abertos para ver e compreender tudo aquilo que vai ser dividido conosco no dia de hoje. Senhor, abençoa os nossos lares, abençoa o nosso desejo sincero de aprender, de crescer, de nos melhorarmos. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas imperfeições, que ainda são tantas. Não é isso. Que nós possamos, Senhor, a cada dia, sermos um pouquinho melhor do que fomos no dia anterior. Graças a Deus. Oi, Noeli, bem-vinda. Bom, a gente está aí no capítulo 7, esse capítulo que é um capítulo, eu fiquei pensando de novo, né? Se a gente pudesse fazer isso aí virar um filme e mostrar um pouco essa visão de André Luiz do que é o inferno. Interessante, porque alguns filmes que a gente vê esse aspecto das crateras, de fogo, de escuridão, mas sim a gente tem a noção, né, a forma tão intensa que ele divide para a gente, né? Interessante, então, a gente conhece em alguns aspectos aqui na Terra quadros de uma loucura, né? A loucura que pode ser a loucura de alguém que está no hospício, a loucura que pode ser de pessoas que usam drogas, para quem já morou em São Paulo e conheceu as áreas onde ficava a Cracolândia, em que a gente via aí pessoas andando sem rumo, sem noção, com situações ridículas, ou com aquela impressão de semi-mortos, ou falando sozinhos. Quando eu estava lendo o livro, foi essa imagem que veio para mim. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi que ele fala da sujeira e do mau cheiro, mas eu fiquei pensando, na hora que ele falou lixo, o que será esse lixo, né? Porque a gente conhece lixo aqui como resto de comida, resto de papel, enfim. Fiquei pensando qual é o lixo mental que fica aí nesses lugares, né? E ele não descreve isso, mas é uma coisa para a gente considerar, né? Porque essas pessoas, elas estão com todas as faculdades como se elas estivessem vivas ainda, né? Então, aí a gente tentar imaginar em que profundidade. Será que tem as faculdades biológicas também? Como fome, sede, isso a gente sabe que tem. Mas e os alimentos? Da onde vem? Né? Como é que é feita a alimentação num lugar desse? Como é que, se tem alimentação, existe excreção? Essa resposta eu não sei. Alimentação, eu sei que tem alimentação no plano espiritual, pelo que a gente sabe de nosso lar e todo o problema que tinha. Então, nesse lugar, com certeza tem. Inclusive, a alimentação que a gente vê de alguns obsessores de irem e captar os nutrientes das nossas comidas. Outra coisa, a gente sabe que o lugar sujo, desorganizado, toda vez que a gente dirige na frente de uma casa, que a gente vê o quintal ou a frente, né, da casa tudo bagunçada, a grama mal feita, desarrumado, a gente tem aquela impressão de, né? E a gente vê aí a importância da organização, que lá tudo é desorganizado. Se cada um anda para um lado, não tem nada, um formato correto. Então, a gente vê que até esse aspecto da organização, da limpeza, são importantes para a nossa sanidade. Nesse caso, a gente está falando de uma loucura do ponto de vista espiritual, né? Onde, pela mente das pessoas, eles conseguem, inclusive, esconder o sol. Esconder o sol, que é o maior astro que a gente conhece aqui perto da gente, que brilha, que esquenta, que dá vida para a gente, que de repente vira uma bola vermelha lá, de tal o peso da vibração do pensamento, né? Deixando tudo feio. Quando a gente pensa na nossa casa, né? A gente se preocupa tanto em arrumar as coisas, de ter móveis arrumadinhos ou flores bonitas, etc. E muitas vezes a gente se esquece dessa organização espiritual que é necessária também. Essa organização espiritual que vem com o quê? Com a disciplina, com o respeito, com a paz interior, que é trazida muitas vezes através da prece, do evangelho no lar,
na vivência de Jesus, mesmo para aqueles lares, porque em nenhum momento Jesus falou, ó, você precisa ser cristão, né? Não, ele falou, você precisa saber amar o próximo como a si mesmo. Ele não colocou nome na religião. Ele falou de religiosidade, ele falou de comportamento. E a gente está vendo aí um lugar onde esse comportamento é obscuro, é confuso, é primitivo. Aí depois ele fala dos habitantes, como eu estava comentando, né? Dos habitantes da Cracolândia, dessa situação que como se tivesse um morto-vivo, um desespero, a amnésia, a sujeira, a conversação sem sentido. É como se a pessoa estivesse perdendo tempo, ela não tem consciência da própria vida. A pessoa não tem consciência da própria vida enquanto está aqui, e ela continua sem consciência da própria vida quando chega lá. Com a diferença que a gente vai ver que são pessoas que prejudicaram a si mesmas. Claro, porque prejudicaram os outros. Mas eu achei interessante isso no capítulo, né? E aí, a pergunta, né? Puxa vida, mas se as pessoas soubessem que o inferno é isso, aí eles chegam nesse planalto, né? Essa descrição, imagino que todo mundo leu o capítulo, né? Em que existe uma cratera do tamanho de um vulcão, em que nessa cratera existem cavernas, e que as pessoas estão atoladas na lama, e que existem ainda pessoas que estão mais embaixo, mais embaixo. Então, as pessoas que eles estavam vendo lá, sofrendo, ainda estavam numa situação melhor do que as que estavam enterradas. Gente, que loucura isso! E aí, é uma situação tão dolorida que para ele fala, não consigo nem descrever. Eu não posso, nunca vi nada igual a isso, nunca imaginei que isso pudesse existir. Deixa eu ver se eu aqui... Peraí, só um instantinho aqui, que eu estou abrindo meu livro aqui. Aí ele comenta, né, o Rubio falando que o homem não comum não possui senão vaga ideia da importância das criações mentais da própria vida, que a mente estuda, arquiteta, determina, materializa os desejos que lhe são peculiares na matéria que a circunda. E eu fiquei pensando na vivência que nós estamos aproveitando hoje, a forma, né? Um lugar onde existe acesso a tudo, onde quase tudo é lícito, né? A mentira é vista como uma coisa normal, que não existe, que deixar o outro mentir significa dar liberdade de expressão. Quando essa mentira pode, em alguma forma, afetar milhões de pessoas, mudar a vida de milhões de pessoas. A gente vê criaturas que gastam horas do seu dia aí nessa paixão por si mesma, né? Então, tirando fotos, ou gravando vídeos, ou postando coisas que a gente olha e fala assim, gente, de onde saiu isso? Onde todo mundo não, onde um número enorme de pessoas quer ser conhecida. E aí, a gente fica pensando, para quê? Por quê? Esse tempo todo precioso que a gente está vivendo aqui na Terra sendo gasto de uma forma egóica, uma forma que não é produtiva nem para nós, nem para os outros. E talvez esse tipo de ensinamento que a gente passa para os nossos filhos também. Quando a gente deixa de colocar importância na conduta, nos valores morais, e dá importância nos valores materiais. Então, eu me preocupo com que tênis o meu filho está, mas eu não me preocupo com quais os amigos que ele está andando. Me preocupo com a roupa que ele usa, mas eu não me preocupo com as palavras que ele está escolhendo dentro de casa. Ou eu finjo que não estou me enxergando aquela conduta
desrespeitosa, aquela conduta vulgar. E aí a gente está vendo que essa criatura que está dentro de casa, e eu estou falando de filho, né? Porque para quem tem filho adolescente, a gente vive nesse estica e encolhe, pensando o que a mente dessas criaturas, que são espíritos eternos, que muitas vezes são espíritos com tarefa definida, talvez espíritos com uma tarefa maior do que a nossa, como pais, que estão perdendo seu tempo e estão perdendo seu rumo, né? Estão criando para si esse inferno aqui e lá. E aí Egúbio continua, são réus da própria consciência. Então, são pessoas que trazem em si a culpa, mas não a culpa com o desejo de se ajustar com o amor. Não são indivíduos que estão prontos para perdoar, porque a gente vê que lá tem benfeitores espirituais prontos para tirar essas criaturas de lá. Mas é essa frase que ele fala, são réus da própria consciência, personalidades que alcançaram a sobrevivência sobre as ruínas do próprio eu. São as pessoas que foram egoístas, orgulhosas, presunçosas, que humilharam os outros, que usaram do poder, que não tiveram limite. Então, a minha felicidade é importante e os fins justificam os meios. É o mundo que a gente vive hoje. Em vez de estruturarem destino santificante com vistas ao porvir infinito, menosprezam a oportunidade de crescimento. Crescimento como? Crescimento intelectual, crescimento moral, crescimento espiritual, valorização da família, valorização da saúde. Fogem ao aprendizado salutar e contraem débitos clamorosos. Débitos clamorosos, gente. Olha os adjetivos que ele está usando. Retardando a obra da elevação própria. Ele é taxativo. Então, ele está falando, cada um aqui está colhendo o que plantou para si. Mas o interessante é que as ruínas do próprio eu, porque eu não soube viver como espírito eterno, como eu abusei de todas aquelas faculdades, talentos que eu tinha aqui na Terra, agora, quando eu chego do outro lado, eu trago a minha consciência pesada, mas não ainda arrependida. Olha só, que coisa. E aí, tem o caso dessa mulher, que é mais um caso que a gente vai estudar de ovoides. Interessante, ele começa descrevendo, de novo, a parte física e psicológica da pessoa, inconsciente. Fala das 3 figuras vivas, esses 3 ovoides que ficam vibrando com cores diferentes, são vivos. Então, a gente vê algumas coisas importantes. Essa obsessão começou durante a encarnação dos 4. Continuou depois da morte dos 3. E piorou depois que ela foi para lá. Então, isso é importante a gente entender que a obsessão pode ser de encarnado para encarnado, pode ser de encarnado para desencarnado, pode ser de desencarnado para desencarnado e pode ser de desencarnado para encarnado. Por quê? Porque a obsessão é o quê? É uma afinidade vibratória. A vibração está em qualquer lugar. A gente está vivo, está vibrando. Ele acabou de falar. A matéria é um organismo vivo. Quando ele falou isso, eu também fiquei pensando, gente, a matéria é um organismo... Quer dizer, o pensamento é um organismo vivo. Ele dá pontos de informação para a gente que são super importantes. Se ele está falando que pensamento é matéria, e a gente sabe que matéria é o quê? Tudo que não for espírito e tudo que não for Deus, né? Porque tem a trilogia Deus, Espírito e Matéria. Então, Ana é matéria? Ana é matéria. Cadeira é matéria? Cadeira é matéria. Micróbio é matéria? Matéria. Planta é matéria? Matéria. Planta é viva? É viva. Pedra é matéria? É matéria. Oxigênio é matéria? É matéria. Mas ele fala de força viva. Organismos vivos.
Agora, são organismos vivos manipulados pela pessoa pensante. Ele continua, ó, a ajuda estava aí, a ajuda estava lá. Enquanto eles estavam lá, encarnados, olha, a gente tentou doutrinar a moça que estava sendo orgulhosa, prepotente, egoísta. Ela não quis saber. A gente tentou ajudar a família que estava sofrendo. Mas não, eles estavam cegos pelo ódio. Eles queriam vingança. E aí a gente percebe o quê? Que é esse desejo de vingança, ele funciona como o quê? Como uma algema. Ele usa o termo de algema de bronze. Então, se o amor, ele consegue ligar a gente onde a gente estiver, né? Independente do espaço e do tempo, e a gente vê isso entre a Matilde e o Gregório, né? Ela num estado muito mais evoluído do que ele, indo lá para ajudar a Margarida e ajudar o Gregório, a gente vê que existe essa algema que aprisiona a gente no sofrimento. E aí a única forma de conseguir ajustar essas 3 pessoas essas 4 pessoas é como? Através da reencarnação. Todo mundo tá louco. Louco do ponto de vista espiritual. Louco no aspecto de perda de consciência. Não ter consciência de que é um espírito eterno que está lá para se ajustar com a lei. Não ter consciência que é um espírito eterno, entendendo o quê? Que todos nós estamos aqui para nos entendermos e não para odiarmos uns aos outros. E aí vem esse planejamento reencarnatório compulsório. Para quem lembra do capítulo 13 do Missionários da Luz, da forma como foi feita uma reencarnação planejada entre inimigos. Mas entre inimigos onde o Segismundo, que tinha feito coisas horrorosas, estava de verdade impulsionado com desejo de acertar, de fazer as coisas diferentes junto àqueles a quem ele tinha feito tão mal. Nesse aspecto, porque ele tinha vontade de acertar, de fazer o bem, ele recebe todo o suporte. No momento da concepção, vocês lembram disso? Ou melhor, logo depois, da escolha do espermatozoide, da conversa com a mãe, da conversa, com o encontro com o pai, que estava apavorado, eu não queria saber dele, a conversa com o filho, para amansar o coração do pai, para receber uma outra criança, para prestar mais atenção na família. Então, a gente vê que essa lei de afinidade é assim, a gente está querendo fazer o bem, nossa, vai ter um monte de gente querendo ajudar a gente. A gente quer fazer o mal, nossa, vai ter um monte de gente querendo ajudar a gente a fazer o mal. E aí, Gubbio continua, ela ainda não descobriu que a ciência de amar é a ciência de libertar, iluminar e redimir. A única forma dela sair do buraco é o perdão. Então, quando Jesus falava para a gente, perdoai os inimigos e quando você está aí na terra, não é por causa do outro. Aquelas pessoas tinham feito mal nenhum para ela. Quando o marido teve os filhos com essa escrava, ele nem era casado. Era só o ciúme, o despeito, o orgulho, a prepotência, que acabou afundando ela. Elevamo-nos com aqueles que amamos e redimimos-nos ou rebaixamos-nos com aqueles que perseguimos e odiamos. Então, o amor é a forma, é a escada de subida. Toda vez que a gente sai da faixa do amor, a gente se perde, a gente sofre. A gente cria sofrimento, pode até não sofrer no momento, mas a gente está semeando sofrimento para nós. Então, para a gente refletir um pouquinho, a gente pensar como é que funciona a lei de atração. Semelhante atrai semelhante.
Esse semelhante atrai semelhante em qualquer lugar. Não tem espaço geográfico. Não tem tempo nem espaço. A gente está vendo uma dívida que foi conquistada há séculos atrás, mas que continua valendo. O livre-arbítrio. A Margarida resolveu quer fazer as coisas direito. Se ela não quisesse fazer as coisas direito, ela não teria recebido ajuda. E a gente vê no próximo capítulo que tem 60 obsessores na casa dela para que ela se suicide. 60 é muita gente. São 2 classes de escola. É gente para dedéu. Porque ela tá usando, ela usou o livre-arbítrio dela de, não, eu estou fazendo prece, eu quero melhorar, eu quero fazer as coisas direito. Ela se comprometeu em ter uma família e ela se comprometeu em voltar com uma daquelas pessoas a quem ela tinha feito coisa errada. Ela está recebendo ajuda. E a ajuda dela está indo para um nível muito alto. Então, olha só que as nossas preces não têm limite. Não tem um teto. Não, chegou aqui. Não, o limite da nossa prece é o nosso desejo de fazer as coisas direito e ser ajudados. E a lei de causa e efeito, por que ela está sofrendo tudo isso? Ela não ia estar passando por isso se ela não merecesse, se ela não tivesse feito algo de errado. Então, o sofrimento vem, mas o sofrimento vem com ajuda. Então, ninguém está falando aqui que porque a gente é espírita, a gente não vai sofrer. A gente vai sofrer. Por quê? Porque hoje, o que eu vivo hoje é reflexo daquilo que eu fiz no passado. O meu sofrimento de hoje é colheita do ontem, das escolhas erradas, da minha inabilidade de amar o próximo, do meu mau uso do livre-arbítrio. E aí, com isso, dentro do meu subconsciente, eu estou ligado a todos esses espíritos com quem eu me dividei junto e que me odeiam. Aí Gubi fala, os princípios de atração governam o universo inteiro. E aí ele usa, é muito interessante como André Luiz compara muito o microcosmo com o macrocosmo, né? A lei de Deus é uma só, ela cobre todos os lados de um jeito só, né? A gente não pode achar que Deus ia fazer uma lei da física que só funcionasse numa parte do universo. Não, é uma lei universal. As leis são perfeitas, elas funcionam em qualquer lugar. Nos sistemas planetários e nos sistemas atômicos, vemos o núcleo e os satélites. Aí eu fiquei me perguntando, qual será o meu satélite? E eu pergunto para vocês, qual é o seu satélite? Porque você está atraindo alguma coisa. Na vida espiritual, os ascendentes essenciais não diferem. Então, eu vou carregar junto comigo os meus satélites. Para todo lugar. Não adianta falar, não, eu estou infeliz, vou para Paris. Não, o satélite vai junto. Entra no avião junto. Dorme no hotel junto. Vai na Torre Eiffel junto. E a gente sabe que o desespero, a ansiedade, a depressão, isso é o quê? É o satélite. Que está afinado com o quê? Com a minha mente. Não é culpa do satélite, é a minha mente. Perturbações e desequilíbrios. Eu achei fenomenal quando ele fala isso. A gente escorrega. Então, acontece alguma coisa que amolou a gente baixa padrão. É um chefe, é a esposa que faz uma bobagem, o marido que fala não sei o que lá, é o amigo que decepcionou. A gente fica infeliz, fica triste, baixo padrão. Aí ele entra dentro da gente, aquela dor, aquela mágoa, aquele rancor, aquela raiva, aquele despeito. E aí a gente vai deixando ele crescer dentro da gente. E depois, para consertar, dá muito trabalho. E às vezes, para consertar, a gente faz mais coisa errada. Eu quero consertar e eu começo a beber. Eu quero consertar, eu começo a usar droga.
eu quero, eu tô tentando consertar, eu arrumo um amante. Aí eu complico muito mais. Aí como é que resolve? Gubbio fala, tempo. E graças a Deus, a gente recebe isso de Deus, tempo. E a gente já falou várias vezes que o tempo é o nosso maior tesouro. Talvez seja o tesouro que a gente leva menos a sério. Esse tempo vai fazer o quê? Que a gente volte. Volte para quê? Para ajustar essas contas, para zerar todas as dívidas que a gente teve de passado, que pode ser através de uma reencarnação compulsória, onde a gente vai sofrer, vai entrar numa família que vai ser difícil, muitas vezes vai estar rodeado por aqueles obsessores, eles vão chegar, mas até eles chegarem, eles vão ficar perto da gente. Eles continuam odiando a gente, eles vão, para eles também é uma reencarnação compulsória, não ficaram bonzinhos. Ou eu posso passar por uma reencarnação intercessória, como foi de Sigismundo, onde existe uma cobertura, onde existe um planejamento profundo do que vai acontecer. Então, para a gente fechar o estudo de hoje, eu achei interessante o papel da mãe no resgate, né? Vocês já repararam que vem sempre como filho? Então, de alguma forma, o papel da mãe na educação é fundamental. Isso, eu acho que na época de hoje, muitas vezes a gente esquece disso, né? A outra coisa é a gente lembrar que nós somos herdeiros de nós mesmos. E uma lembrança para a gente ler o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala para a gente se ajustar aos nossos inimigos, a gente perdoar enquanto é tempo, enquanto a gente está aqui na Terra. Porque a hora que a gente chega do outro lado, ou que ele vai para o outro lado, a gente mata o sangue, mas a gente não mata a raiva. A raiva continua e só aumenta. E faz a gente sofrer mais. E faz aqueles que a gente ama sofrer mais ainda. Bom, então era isso que eu tinha para falar para vocês. E agora a gente pode conversar uns minutinhos. Quem quer comentar? Posso começar, né? Eu não tenho muito a contribuir, não, na verdade, falando bem sincero, da forma sincera. Mas, porque eu acho que o capítulo, por si só, se completa. Você falou muito bem. Só algumas coisas que me chamaram a atenção. Uma delas é como você falou quando a gente imagina, né? A gente fala do nosso lar, quando a gente vai estudando André Luiz, né? Você fala, nosso lar, aí você imagina, que lugar muito bom. Aí ele começa a entrar para as zonas umbralinas. Fala, nossa, aí o negócio ficou ruim. Aí depois ele vai mais para baixo. Aí fala, nossa, o negócio ficou pior. Aí depois chega lá, aí tá um lugar muito ruim já. Aí vê o povo enterrado. Ele fala, nossa, agora sim, tá horrível. Eu falo, tá bom, gente, para em algum lugar, porque eu tô já, sabe, de desespero. Meu Deus, quando você pensa que acabou, não tem. Então, assim, é muita maldade mesmo. E você sabe muito, a consequência dos nossos atos realmente vão levar a gente para um desses lugares aí. Eu espero que a gente aprenda a lição e pelo menos nem fique enterrado. Eu tô brigando agora, não vou ficar enterrado, não vou ficar enterrado. Eu vou subindo pouco a pouco. E aí você falou de novo outra coisa que a gente já tinha comentado, acho que na semana passada, que você fala da lei de atração, né? Princípio da atração, do satélite, aí vem todos esses comentários do Rubio, e para mim sempre vem a mesma coisa, né? Vigiar e orar. E você fala assim, é a mesma coisa que eu comentei outro dia desse, acho que foi segunda, sobre o músculo de você, o músculo do perdão. Apesar de não ser um músculo, você fala assim, eu não vou conseguir perdoar alguém logo de cara, assim, alguém matou a minha mãe, alguém matou a Jace. Não é assim, né? Mas enfim. Mas você perdoa aquela pessoa que lhe tratou mal numa reunião, a pessoa que desligou o telefone na sua cara, ou que lhe tratou mal num check-out de supermercado, e você vai Treinando. treinando, exercitando esse músculo do perdão, e como outras coisas também. E eu acho que aí eu tenho muito tentado aprender isso. Não tenho sido muito bom exemplo ainda não, mas você passa um dia inteiro no trabalho, um monte de problema, você acaba absorvendo aquele problema. Eu acho que tem
eu estou tentando fazer coisas paralelas. Eu uso a oração como uma das maiores, como é que é? Não é arma, ferramentas, né? Mas também estou tentando coisas paralelas, como, vou meditar um pouco, então relaxa. E na meditação mesmo eu também faço uma oração, peço a ajuda dos amigos espirituais, e é impressionante como melhora, né? Principalmente você, não, vamos tentar bloquear. Nem sempre eu consigo fazer isso, mas eu acho que, mais uma vez, é a tentativa de você se melhorar. Por exemplo, como é que eu posso... Eu sei que a oração é a ferramenta mais importante que a gente tem, né? Em todos os lugares a gente fala sobre isso, e é uma coisa simples, né? Todo mundo consegue fazer. Você tem que criar o hábito de estar fazendo sempre. E aí eu vigiar e orar, né? Então é para você não virar essa atração, esse imã de coisa ruim, né? Então acho que para mim são essas poucas lições que eu vou tentando tirar no dia a dia, e não só tirar, mas o que eu tiro e aplico, né? Porque algumas coisas você não consegue aplicar. Tipo, eu estou brincando aqui, mas eu não sei se eu vou ser enterrado, se eu não vou ser enterrado quando eu for para o mundo espiritual, voltar para o mundo espiritual. Mas o que eu sei é o que eu posso fazer hoje no dia a dia com algumas das poucas lições que eu estou aprendendo, e acredito que isso vai me levar para um caminho melhor, principalmente aqui, como crescimento moral, e consequentemente, quando eu desencarnar, vai ser levado para lá também. É, prática, né? Eu estava pensando, você estava falando uma vez, o Ricardo estava dando aula de Krav Maga, e aí chegou uma pessoa nova nossa, era super elástica, e que chutava, assim, o chute lá em cima, tal, ele ficou bobo, assim, ele de anos treinando, não conseguia lá botar a perna do jeito que a mulher punha, né? Aí ele fez assim, ela já devia saber fazer isso, né? Assim, do tipo, já deve ter uma costela a menos, né? E aí perguntou para ela, e aí, você sempre foi super flexível assim? Ela falou assim, não, eu não punha a mão no pé. Aí ele falou, nossa, foi uma lição de humildade tão grande para mim, porque a gente fica achando que a gente não consegue, mas e aí, quanto de hora que teve para a pessoa, né, conseguir chutar o nariz, né, dela mesma. Então, a gente lembrar que é a prática mesmo, como você falou, a prática de perdoar, a prática de amar, a prática de ter paciência, né? Mais algum comentário? Tá bom. Você tá em mute. Você tá em mute, mamãe. Bom, já que ninguém quer falar, eu vou contar para vocês o que me marcou mais no capítulo de hoje. É um conceito que nós já temos estudado, pensado e repensado. É acerca do pensamento. A gente já fala assim com facilidade que pensamento é energia criadora. A gente pensa certo, cria coisa boa. Pensa errado, cria coisa ruim. Mas aí, nesse capítulo de André Luiz, a gente vê que são formas, pensamento, tenebrosas. E a qualidade dos nossos sentimentos exteriorizados através da forma pensamento, por exemplo, pensamento, cada vez que eu minto, como a Ana falou, né? Cada vez que eu ando com más companhias e baixo o meu nível, cada vez que eu sou preguiçosa, que eu sou egoísta, que eu sou orgulhosa, eu não estou conscientemente sabendo, mas eu estou juntando lixo. É em mim e em torno de mim. E na singeleza da minha unidade, da minha individualidade. Imaginem vocês quando isso acontece num local nesse vulcão, nesse buraco de um vulcão, milhares de pessoas gerando esse tipo de energia negativa. Então, uma das lições mais importantes que a doutrina nos traz é educar o pensamento. Pensou errado, tratar de cortar rapidinho, de mudar a sintonia em nosso próprio benefício e em benefício da própria humanidade, né? Eu também pensei nisso, numa Lúcia, eu já tinha falado na aula passada, né, o pensamento plasma, né, Uhum. e como que é uma batalha, pelo menos para mim, assim,
lutar contra o pensamento que vem, né? Eu gostei muito da frase que o amor, tipo assim, acho que no finalzinho, Ana, que o amor, tipo, preenche o buraco, né? Assim, acho que eu tenho tentado. Essa semana foi uma semana difícil de trabalho para mim, por exemplo. Então, aí teve hora que vinha aquele monte de pensamento, sabe? Meio até obsessivo, assim. Eu falava, gente, respira e coloca amor. Respira e coloca amor. Eu vim me preenchendo muito com amor, sabe? Quando vem esse pensamento, essa sensação. Está sempre sintonizada na vibração de paz, amor e luz, né? Para mim e para tudo que me rodeia. É interessante ele falar que a caída é rapidinha, né? Ela vem quietinha, né? É mansa, é silenciosa. É. E acontece, e aí a hora que você vê, você muda, né? E a gente vê as pessoas, né, mudando muito rápido, né? Com uma situação, seja num emprego novo, ou, enfim, a gente vê isso acontecendo muito rápido. Ou com o filho, né? Com companhias. Mudou de amigo, nossa, muda, filho, eu vejo aqui em casa, você sabe direitinho, ixi, tem gato no mato, que mudou. Bom, vamos encerrar, que já a Jace vai dar a aulinha dela. Vamos agradecendo a André Luiz mais uma vez, aos nossos protetores espirituais, nossos amigos, que nos rodeiam sempre, que nós vemos aí mais uma vez que nunca estamos sós, nunca. Que nós saibamos, Senhor, escolher as nossas companhias, que nós consigamos, Senhor, usar essa técnica do orar e vigiar bastante, dentro de casa, fora de casa. Lembrando que não é para os outros, é para nós. Supre as nossas deficiências, Senhor, rega a nossa fé, essa semente tão pequenininha de fé que tem dentro da gente. Para que ela possa crescer e frutificar. Protege o nosso centro, fortalece ele, seus trabalhadores, para que nós possamos trabalhar cada vez mais na sua seara, Senhor. Abençoa a nossa família, abençoa a nossa semana e fica conosco hoje e sempre. Amém.